Graça e paz, meus irmãos. Bom dia para todos vocês que se encontram em casa. Vamos dar início a mais uma nova série dos nossos estudos da Escola Dominical, né? Que tem como título agora, que é o módulo 2, que tem como título Visão para a Multiplicação. E lendo aqui a nossa breve introdução antes de nós orarmos, que diz assim: escola de discípulos é um dos pilares fundamentais da visão celular. Pequenos grupos, células, e tem como objetivo a formação de discípulos de Cristo, prontos para reproduzir seu caráter e sua missão, trazendo o ensino vivo e transformador, gerando grande crescimento pessoal e ministerial dos alunos, formando nessas pessoas grandes líderes prontos para cumprir a grande comissão deixada por Cristo. Amém, queridos? Então, que nós possamos continuar nessa visão, né? Continuar nessa caminhada sem esmorecer, sem desanimar e tendo fé que dias melhores estão batendo as portas. Então, que não vamos baixar a guarda nesse momento, que não vamos desanimar, porque, como diz a palavra do Senhor, tudo vai dar certo. Então, oremos nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos enquanto igreja, enquanto povo de Deus, por sermos fiéis à tua palavra, por sermos fiéis à tua vontade, por estarmos diante do teu altar, ó Pai, e declarar que só o Senhor é Deus de nossas vidas. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo estudo, obrigado pela vida dos irmãos e das irmãs que congregam neste lugar, em Volta Grande 2, que estão em seus lares neste momento, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada uma, Senhor, com a tua graça, com o teu poder e com a tua unção, Pai. Que eles possam estar ligados nesse momento e possam estar acompanhando e, em nome de Jesus Cristo, compartilhando esse conteúdo para aqueles que não conhecem a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, e entrego minha vida totalmente em suas mãos. E peço, Senhor, usa, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Como falei anteriormente, nós estamos entrando no novo módulo, o módulo 2, que tem como título Visão para a Multiplicação. E o nosso estudo de hoje tem como título Vida com Deus e Propósito. Interessante, né, irmãos? Vida com Deus e propósito. Para nós termos uma base do que nós vamos estudar nessa manhã, peço para que os irmãos em seus lares abram suas Bíblias em João 15, versículo 5. Nosso texto-chave é o versículo 5, mas eu vou ler de João de 1 a 5 para a gente ficar totalmente inteirado do que está querendo dizer essa lição. João, capítulo 15, eu vou ler para a igreja, para os irmãos, do versículo 1 ao 5, que tem como título A Videira e os Ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tendo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém, queridos? Então, para nós começarmos, está aqui com o nosso tópico número 1, preciso entender o que Deus espera da minha vida. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Um preço caro foi pago para quê? Nessa palavra, nessa leitura qual nós fizemos de João 15,
que nós somos ramos, né? Como disse várias vezes em pregações, como disse aqui o pastor, o que é ser igreja? Qual o propósito de ser igreja? Uma dessas explicações pode estar contida aqui em João 15, né? Que nós estamos enxertados na videira que é Jesus Cristo, como ele mesmo falou, como ele, o qual eu estou dizendo aqui, é o nosso pastor, que numa certa pregação dele, ele falou que nós somos enxertados nessa videira, porque os ramos, os verdadeiros ramos, é o povo judeu, e nós, enquanto gentios, enquanto homens e mulheres que creem no Senhor Jesus Cristo, que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós, nesse momento, somos enxertados nessa videira, mas fazemos parte também dessa videira, e nós só conseguimos ter vida, nós só conseguimos andar se estamos fixados nessa videira. Lendo na Bíblia aqui de John Wesley, o qual nos comentários ele diz que nesses ramos as videiras verdadeiras são aquelas que creem no Senhor, são aquelas que professam que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de suas vidas, aquelas pessoas que são ativas, aquelas pessoas que levam a palavra do Senhor a toda e qualquer criatura, pois sabemos que também há nessa videira ramos que estão secos, ramos que não produzem mais, ramos que estão feios, são pessoas que estão dentro da casa do Senhor, enxertados nessa videira, mas que não dão frutos mais, que estão vivendo uma vida como se não houvesse o amanhã. Pessoas que não estão preocupadas em dar frutos, pessoas que não estão preocupadas em ter uma vida em conformidade com o reino de Deus. Infelizmente, dentro da casa do Senhor, temos ramos como esses, ramos secos, infrutíferos, ramos que ainda estão fixados na videira, mas que devemos ter o cuidado de não sermos arrancados, lançados aos solos, consequentemente iremos secar, e quando estarmos secos, seremos lançados ao fogo. Que essa não possa ser o nosso fim, que não venhamos a ser arrancados dessa videira, que não venhamos a estar jogados no solo, a secar e consequentemente a ser queimado, que possamos ter uma vida diligente, uma vida reta diante da presença do Senhor. E para continuar no nosso estudo, preciso entender o que Deus espera da minha vida. Então, eu convido vocês a lerem Gênesis 1, 26, fazendo uma pesquisa sobre esse estudo. Achei interessante a gente ler essa passagem, que encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Ver o que Deus está falando sobre nós, seres humanos, no momento da nossa criação. E diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Interessante nessa passagem que Deus usa no plural, façamos, ou seja, então ele não estava sozinho. Ou seja, era a presença da Trindade no momento da criação. Ou seja, Deus não estava sozinho quando ele fez o homem, que, segundo a palavra de Deus, foi a sua mais perfeita obra, foi aquela que ele teve o maior prazer em fazer. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra.
pergunto novamente aqui, preciso entender o que Deus espera da minha vida. Deus realmente nos criou com um grande propósito. Mais para frente, um texto qual eu vou mencionar para enriquecer cada vez mais essa lição, qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Adiantando um pouco para que você possa procurar na sua Bíblia, na sua residência, o que Jesus Cristo menciona ali na oração sacerdotal, que encontra em João 17. Interessante, irmãos, no que Jesus Cristo pensou, arquitetou e desejou para as nossas vidas. Nós fôssemos um juntamente com Ele e com o Pai. Infelizmente, nós não temos dimensão do que é isso para as nossas vidas, sermos um com Deus e com o Pai. Então, prosseguindo no nosso estudo, sem um propósito definido em nossas vidas, nunca conseguiremos chegar a lugar nenhum. Eclesiastes 3:1. Deus não mudou nossas vidas sem motivo. Ele sempre teve um propósito. O propósito dele é que eu e você fôssemos o que fomos criados para ser. Que nós pudéssemos dispor dos nossos corações e as nossas vidas a Ele, para que, através do agir dele em nós, outras pessoas também pudessem experimentar essa transformação. Precisamos entender que um preço caro foi pago, e esse preço não foi pago para ser desperdiçado vivendo a vida de uma maneira errada, mas sim para que eu e você pudéssemos viver o propósito de Deus para as nossas vidas, que é estar ligado nele e dar frutos. Como mencionei, que nós somos os ramos enxertados nessa videira que é Jesus Cristo. Então, que devemos cada vez mais crescer e dar frutos dignos de arrependimento, irmãos. E como diz na palavra do Senhor, que constantemente devemos estar sendo limpos. Não venhamos a carregar tralhas na nossa caminhada. Quem já serviu aqui ao quartel ou já participou de uma caminhada de treinamento, sabe que quando você leva muita coisa aqui na sua mochila, a caminhada é extenuante, é cansativa. Você chega no seu objetivo, que era para você estar bem, para você combater lá no seu ponto de encontro, você chega lá cansado, você chega lá exausto, porque a caminhada foi longa e você levou consigo muito peso, muita carga. Então, que nós possamos ser limpos pelo Senhor e nos desapegar das coisas deste mundo, porque tem muitas coisas que nos prendem a essa terra e dificulta a nossa caminhada, e dificulta o nosso desenvolvimento espiritual, e dificulta a nossa comunhão com o nosso irmão. Que você possa ter a certeza que Deus tem preparado o melhor para a minha vida e para as nossas vidas aqui na terra, mas que esse melhor não venha servir de pedra de tropeço para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada até ao encontro com o Senhor. Que temos visto que muitos têm se perdido, porque têm adorado mais as coisas deste mundo, mais as riquezas deste mundo, do que a graça que Deus tem dado para ele, que a graça que Deus tem dado para nós, para as nossas vidas. No tópico 2, na vida com Deus existem duas perguntas cruciais. Em Gênesis 3:9, Deus pergunta para Adão e Eva: onde estás? Como conhecedores da palavra de Deus, nós sabemos que esse momento foi o momento no qual Deus, no fim da tarde, vinha sempre visitá-los, mas eles haviam pecado, eles haviam desobedecido a ordem que o Senhor havia dado para eles, para que não comessem de certa fruta de certa árvore. Mas infelizmente eles comeram.
independente de serem induzidos ou enganados por uma terceira figura que nós sabemos que é a serpente, independentemente disso, eles desobedeceram. Então, Deus, ao chegar no jardim, pergunta: onde estás? Certa vez, ouvindo sobre uma pregação referente a isso, poxa, mas Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Deus não é onipresente? Ele não sabia onde eles estavam? Sim, sabia, irmãos. Mas eu tenho certeza que no coração de Deus, naquele momento, quando ele fez essa pergunta: onde estás? Onde vocês estão? Ele não queria ouvir uma desculpa, mas sim uma confissão. Ele queria ouvir da boca de Adão: Senhor, pequei contra o Senhor, desobedeci a sua ordem, os seus preceitos, a tua vontade. Era isso que Deus queria ouvir. Mas nós sabemos que não foi isso que Adão falou. Adão preferiu transferir a culpa para a mulher, e a mulher, consequentemente, para a serpente. Nós conhecemos essa história. Mas Deus, a todo instante, em todo momento, lhe oferece, com certeza, meus irmãos, lhe oferece algo diferente, lhe oferece o escape, lhe oferece uma oportunidade de você, não você tentar consertar o seu erro, o seu pecado, mas de você confessar o seu pecado para Deus e pedir perdão para aquele que pode te perdoar. Então, a outra pergunta é: onde está teu irmão? Nós sabemos do fatídico fato entre os dois irmãos, Caim e Abel, o qual Caim assassinou o seu irmão, né? E Deus também, onisciente, sabedor de todas as coisas, pergunta para Caim: onde está teu irmão? Deus já sabia que Caim havia sido assassinado. Deus já sabia que Abel havia sido assassinado por Caim. Mas mesmo assim, Deus lhe oferece mais uma oportunidade para Caim se arrepender. Nós sabemos também o desenrolar dessa história, o final dessa história, o que Caim respondeu para Deus: sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu o tutor do meu irmão? Nesse momento, Caim queria dizer o que para Deus? Você não sabe todas as coisas? Por que você não o protegeu? Por que você não o salvou, não cuidou dele? É a pergunta qual nós trazemos para a nossa caminhada cristã. Em outro contexto, onde nós estamos diante de Deus? Aos seus pés? Né? Ou estamos distantes do Senhor? Longe, muitas vezes em comunhão com os irmãos, mas distantes, muito longe de Deus. E a outra pergunta: onde está o teu irmão? Onde está aquele o qual você discipulou, o qual você falou sobre a palavra de Deus para ele, que você, com a ajuda de Deus, o trouxe para a casa do Senhor? Onde está o seu irmão? Você tem cuidado da vida do seu irmão? Você tem discipulado o seu irmão? Você tem buscado o seu irmão, ligado, levando uma palavra de conforto, ou simplesmente falando: querido, estou aqui, pronto para te ouvir? Essa é a verdadeira função de um discípulo, não de carregar o seu irmão, mas de lhe mostrar o caminho, de lhe mostrar a verdade, de andar juntamente com ele nos momentos difíceis e de se alegrar também com ele nos seus momentos de felicidade e de alegria. E conduzindo aqui o nosso estudo,
Essas duas perguntas têm ligação entre si, pois onde eu estou em relação a Deus, o qual mencionei anteriormente, determina também onde meu irmão está, pois o meu irmão é minha responsabilidade, eu sou o tutor do meu irmão. Quando Caim pergunta para Deus se por acaso ele é tutor do seu irmão, o significado da palavra tutor é estaca ou vara, fincada no solo para amparar e sustentar uma planta cujo caule é flexível ou demasiado débil. Jamais poderemos ser tutor do nosso irmão se a nossa vida não estiver em Jesus. Ele é o nosso tutor. Interessante aqui, queridos, que infelizmente temos visto hoje pessoas que têm levado a palavra do reino, que têm levado seus ministérios de qualquer forma, ou seja, de qualquer maneira, muitas vezes não estão verdadeiramente nutrindo-se da videira que é Jesus Cristo, ou seja, não estão sendo fortalecidos na palavra do Senhor e querem discipular os seus irmãos. E querem, muitas vezes, levar uma palavra o qual ele não tem vivido, o qual ele não tem compartilhado, o qual ele não tem buscado. Então, primeiro, irmãos, com esse estudo que nós entendemos, precisamos nos nutrir dessa videira. Precisamos ser ramos vivos nessa videira. Ramos que dão frutos, e frutos dignos de arrependimentos. Não é qualquer fruto, mas são frutos do Espírito Santo de Deus. E sim, com a nossa casa em ordem, com a nossa casa limpa, e com o Espírito Santo habitando em nossas casas, sim, temos condições de sermos tutor, de sermos discipuladores dos nossos irmãos. Que possamos examinar a nossa caminhada todos os dias, a todo instante, a todo momento, para que possamos, quem sabe, corrigi-la, aperfeiçoá-la, ou em certo momento, parar para reavaliarmos as nossas condutas diante dos nossos irmãos, diante da comunidade de fé, e por que não diante da nossa família? Nós possamos ter essa humildade, de mesmo sermos discípulos, mesmo sermos discipuladores, de termos essa humildade, de reavaliar a nossa caminhada, de ouvir os nossos discipulados, pois sabemos que a troca de experiência, a discussão entre visões e entre correntes diferentes, é salutar para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento espiritual na nossa caminhada. Seguindo aqui no nosso estudo, fomos comprados por um preço muito caro. Jesus nos comprou com sangue na cruz para que nós pudéssemos viver o propósito pelo qual nós fomos criados. Porém, mesmo tendo sido pago um preço muito caro por nós, muitas vezes temos escolhido viver as nossas vidas não da maneira que Deus projetou para que nós vivêssemos, e sim da maneira que nós achamos mais adequado viver. Irmãos, ninguém que veio para Cristo foi obrigado a aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ninguém colocou uma arma aqui em nossas cabeças e falou assim, você tem que ir porque senão você vai morrer. Não, nós viemos porque primeiro o Senhor nos escolheu. Irmãos, mas aqueles que estão na rua, que não estão conosco aqui dentro da igreja, eles não foram escolhidos? Irmãos, todos nós fomos escolhidos a partir do momento que Jesus Cristo decidiu assumir aquela cruz e morrer por todos nós.
Nesse momento, ele escolheu toda a raça humana, todo homem, toda mulher. Todos nós fomos escolhidos para sermos um com ele, como ele disse na oração sacerdotal. Mas nem todos, o qual ele decidiu morrer, o aceitam como seu Senhor e Salvador. A grande questão é essa. Então, nós primeiro fomos aceitos pelo Senhor, fomos comprados pelo Senhor, fomos resgatados pelo Senhor. Então, queridos, se nós entendermos que só há vida nele, e que nós devemos estar sempre fixados nele, irmãos, é nossa obrigação tentarmos ter uma vida semelhante à vida qual ele deseja para nós, semelhante à vida qual ele viveu. Sabemos que a vida do Senhor não foi uma vida de receber, muito pelo contrário, foi de doar. Não foi uma vida de ter, mas muito pelo contrário, foi uma vida de desligar-se das coisas deste mundo e para viver totalmente e exclusivamente para as coisas do reino. Sabemos que não conseguimos dividir, ou seja, separar essas coisas, a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. Mas devemos encontrar um contraponto, um ponto de equilíbrio. Devemos influenciar a nossa vida secular com a nossa vida espiritual. Que a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas possa ser mais perceptível às pessoas o qual nós encontramos no mercado, no trabalho, na escola, na rua. Precisamos refletir a glória de Deus em nossas vidas. Como Moisés refletia ao descer do monte. Aquelas pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, tamanha glória o qual ele tinha sobre a sua vida. Glória é essa, meus irmãos. Não é porque Deus gostava mais de Moisés, não. É porque ele se submetia à vontade de Deus. Diferente daquele povo qual viveu com Moisés. Eles queriam somente submeter-se às suas vontades, aos seus caprichos, aos seus desejos, aos seus pecados. Irmãos, então para nós termos uma vida consagrada, abençoada, semelhante à vida de Deus, devemos nos submeter à sua vontade. E queridos, infinitamente a vontade do Senhor é eternamente melhor do que a nossa. Então que possamos ter essa fé e confiar no Senhor, que a sua vontade é melhor para as nossas vidas. Andar com Deus e gerar filhos. Em Gênesis 5, no versículo de 21 a 24, o qual menciona Enoque, no nosso estudo diz aqui, nos deixa clara a única coisa que realmente importa para nós: andar com o Senhor e gerar filhos e filhas. Enoque foi um homem aprovado por Deus. Sabemos pouca coisa sobre ele, porém, o que sabemos é que duas coisas foram importantes em sua vida para gerar a aprovação de Deus: andar com Deus e gerar filhos e filhas. Que você possa pegar sua Bíblia aí na sua casa e ler em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 21 a 24, o qual menciona Enoque. Como disse aqui no estudo, que não sabemos muita coisa sobre Enoque, mas sabemos o principal, que ele foi um homem que andou com Deus, ele foi um homem que preferiu andar com Deus. Consequentemente, ele obedeceu a palavra do Senhor, que era de frutificar, que era de gerar filhos e filhas. Queridos, eu creio que um homem que tem como alicerce na sua família, na sua casa, viver única e exclusivamente para Deus, ouvir a voz do Senhor, seguir a tua vontade, eu creio que o seu legado para a sua geração posterior, para os seus filhos, seus netos, seus tataranetos,
com certeza, irmãos, vai ser eterna, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pois não tem como você desviar de algo muito forte para a sua vida. Saber que o seu pai foi um homem muito próximo de Deus, muito próximo do Senhor. Saber que o seu pai foi um homem usado extraordinariamente por Deus. Que por meio da vida do seu pai, coisas grandes foram feitas. E você, observando, acompanhando tudo aquilo, não é possível que você não vai ser um homem ou uma mulher que vai crescer e vai transmitir tamanha graça, tamanha bênção para os seus filhos. E, consequentemente, os seus filhos para os seus filhos e assim por diante. Então, meus irmãos, isso foi o que Enoque deixou para a sua posteridade. Tanto que o seu nome perdura até hoje. Esse livro, nessa palavra, nesse capítulo. Então, irmãos, os nossos atos com Cristo, aqui na face desta terra, nunca serão em vão. Nunca são em vão. Por mais que no momento você ache que não colheu fruto nenhum, que não tocou ninguém, que não chegou a ninguém, permaneça e continue nessa palavra. E viva em conformidade com a vontade de Deus. No tópico 1 aqui, podemos passar nossa vida correndo atrás de coisas que logo serão esquecidas com o tempo, que serão desperdiçadas por quem vier depois de nós. Ou podemos escolher viver nossas vidas de acordo com o propósito pelo qual fomos criados, que é andar com Deus e gerar filhos e filhas, fazer algo que será eterno, gerar frutos que durarão para sempre, escrever uma história que nunca será apagada, e acima de tudo, saber que estamos vivendo nossos dias de acordo com o que Deus sonhou que nós vivêssemos. Tem uma dinâmica aqui que eu vou deixar para os irmãos que estão com o estudo em casa, que vocês possam refletir sobre essa dinâmica e sobre o que foi lido aqui anteriormente. No tópico 2, fomos escolhidos, o qual eu disse anteriormente. Todos nós fomos escolhidos, mas poucos aceitaram, mas poucos creram, poucos têm fé que nós somos escolhidos do Senhor. Não fomos nós que escolhemos ser ou fazer discípulos. Não fomos nós que nos oferecemos a Deus para que Ele nos usasse ou observasse nosso talento. Foi Ele quem nos escolheu. Ele nos chamou para que andássemos com Ele, e da mesma maneira como Ele fez conosco, também fizéssemos com as pessoas ao nosso redor, levando-os a conhecer o amor de Deus através do nosso testemunho. Foi Ele quem nos escolheu. Em Marcos 3, de 13 a 14, Jesus não veio apenas para morrer por nós, mas Ele veio para ser um exemplo, para nos ensinar como devemos viver e o que realmente importa fazer. Ele veio para nos mostrar sua postura e o que devemos realmente valorizar e buscar em nossas vidas. Ele veio para nos convidar a andar com Ele. E conseguimos falar de Jesus quando andamos com Ele. E conseguimos falar de Jesus quando andamos com Ele. Subir o monte e estar com Ele. Primeiro estamos com Jesus, depois levamos pessoas a andar com Ele. Os enviou a pregar. Frase para reflexão. Nosso objetivo é estar com Deus. Frutificação é uma consequência. Amém, queridos? No tópico 5, que diz aqui, presença de Deus, em Êxodo 34, do versículo 28 a 30. Êxodo 34, do versículo 28 a 30. Moisés subia ao monte para orar e se aproximar da presença de Deus. E quando ele descia de lá, o seu rosto brilhava. A presença de Deus era perceptível nele. Preciso estar na presença de Deus para que eu possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quanto mais eu estiver na presença de Deus, mais fácil será as pessoas perceberem
a diferença em mim. Mais fácil será para eu ser usado e alcançar essas pessoas para Jesus. Estar na presença de Deus não é fácil. Requer esforço, dedicação e sacrifício. Porém, quando isso acontece, a presença de Deus se torna algo perceptível em nós. Amém, queridos? Então, como eu disse anteriormente, no culto de domingo, o nosso pastor nos indagou o que é ser igreja. Então, eu fui com essa mensagem aqui na minha cabeça, para casa, tentando achar uma resposta plausível para o que poderia ser igreja. No que eu cheguei, foi o seguinte: não temos uma resposta fechada no que seria, o que é ser igreja. Mas temos alguns caminhos do que é ser igreja para a minha vida, do que é ser igreja para a sua vida, do que é ser igreja para o Senhor Jesus Cristo. E na oração sacerdotal, Jesus Cristo, antes de ser preso, ele, não sei se posso falar dessa forma, mas ele, conversando com um pai, ele dialogando, né, fazendo como que um relatório da sua missão aqui na terra para com o pai. E vou ler para os irmãos do versículo 20 até o versículo 24, que encontra-se no livro de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 24. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste como também amaste a mim. Queridos, o nosso tema de hoje foi vida com um propósito. E um dos nossos subtemas, né, que foi preciso entender o que Deus espera da minha vida. Quando nós fomos criados, o qual eu li aqui em Gênesis, que é falado que fomos criados, ou seja, não tinha somente Deus no momento da criação do homem, tinha outra figura ali no momento da nossa criação. Então, queridos, nós fomos criados para sermos um com Deus. Nós não fomos criados para ser somente mais uma criatura, mas nós fomos criados para sermos um com Deus, para compartilhar das coisas de Deus, para viver o que Deus tem para as nossas vidas, para termos ciências das coisas de Deus, mas no seu momento. Sabemos que Adão e Eva quis atropelar esse momento, não quiseram ser discipulados aos poucos, mas queriam saber tudo assim, instantaneamente. Pensaram que comendo daquele fruto, eles seriam sábios, seriam poderosos como Deus. E Deus, como é tão sábio, tiraram eles ali do paraíso para que eles não comessem também do fruto da vida. E consequentemente, poderiam vir a ser eternos também como Deus. E na oração sacerdotal, antes de Jesus Cristo ser preso, ele pede para o Pai que nós fôssemos
um juntamente com o Pai e com Jesus. Queridos, nós não temos noção do que é ser isso. De simples criaturas sermos um com Deus. Sermos semelhantes a Jesus Cristo. Mas sabemos que para sermos semelhantes a Jesus Cristo, também devemos passar por tudo que Ele passou. Então, queridos, ser igreja também é um pouco disso. É sermos semelhantes ao Senhor. É sermos um com Deus. É vivermos essa vida com um propósito. Propósito de sermos santos todos os dias, de buscarmos a santificação, de frutificarmos, ou seja, da palavra do Senhor alcançar cada vez mais pessoas, e um ponto crucial, sermos um com Deus. Que venhamos desejar isso, sermos um com Deus, sermos um com a Trindade. Que essa palavra possa, que esse estudo possa abrir um pouco das nossas mentes, ter dado-nos um pouco de entendimento, pois eu creio que a mim, para preparar esse estudo, abriu um pouco da minha mente. Então, que possa ter aberto um pouco da sua também. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço que Deus continue a nos abençoar. E que a esperança jamais se esvazie de nossos corações. E que a nossa fé possa ser uma fé inabalável. Possa ser uma fé que irá nos motivar a levantar todos os dias e sermos um com o Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos.